Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou um dos fundadores do Expresso. Nós estamos começando aqui mais um de Financeiro para Financeiro Podcast. Um podcast disponível no YouTube e no Spotify, onde a gente entrevista pessoas do financeiro ou que vivenciam essa área de alguma forma, para a gente pegar, conhecer a história dessas pessoas, o conhecimento delas e trazer um pouco de informação para vocês que recebem todos os nossos conteúdos. Lembrando de Financeiro para Financeiro, que era o antigo Conexões Expresso e que mudou de nome e continua com o mesmo formato daqui para frente. Vou pedir para vocês se inscreverem, avaliarem os nossos vídeos, os nossos podcasts, que estão disponíveis para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e mais pessoas possam ouvir essas informações. E hoje a gente trouxe aqui a Dani Martins. A Dani que tem bastante experiência na área, já liderou globalmente FP&A de empresas, já tem quase 2 décadas, né, de experiência, apesar de eu ter falado isso numa outra conversa com ela, ter reclamado, né, Dani, falando que eu estava chamando ela de velha. Não é isso, é bastante experiência. Dani, para todo mundo te conhecer, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, só para dar aquele start na nossa conversa. Não, com certeza. Velha não, sábia, né? Uma sábia senhora da nova geração aí. Então, sim, já tenho mais de 20 anos de carreira na área financeira, 25 anos de trabalho, porque a nossa geração começou cedo, né? A nossa geração começou bastante cedo, a gente tinha bastante fome de começar logo, pelo menos assim foi lá em casa. E eu comecei, como todo mundo começa, nas bases da área da contábeis, sou formado pela Federal do Rio Grande do Sul, e depois de ter passado pelo curso de contabilidade, eu descobri essa área chamada contabilidade gerencial e fui seguindo um instinto para encontrar que hoje se chama essa área de FP&A. Né? Então, lá atrás, quando eu comecei, essa nomenclatura não existia, nem contabilidade gerencial era um conceito bastante novo. Comecei na Petróleo Ipiranga, né, porque ainda era no Rio Grande do Sul, depois eu resolvi ir para Londres, estudar inglês, e lá eu percebi que eu precisava de mais do que somente o inglês para poder adicionar ao meu currículo um tempero a mais. Acabei ficando por lá 5 anos, trabalhei na grande Disney Stores, que eu acho que é um dos pontos altos dessa experiência. Tive uma oportunidade de fazer uma certificação que se chama CIMA por lá, que foi também onde eu consolidei mais essa ideia de gestão financeira, né, através dos números. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de tratores, então passei por algumas indústrias, né? Comecei na parte de distribuição de petróleo, fui para a área de varejo, na verdade de celulares, depois para o varejo das lojas Disney mesmo, voltei para a indústria e os últimos 12 anos de carreira, que foram aqui no Brasil, mas também uma carreira internacional, foi numa empresa de tecnologia. E foi ali que eu tive os grandes breakthroughs, vamos dizer assim, na minha carreira. Comecei lá na época que a empresa ainda era uma startup no Brasil, apesar de já ter uma estrutura globalmente. Ajudei a construir o negócio pelos seus primeiros 4 anos aqui, nessa terrinha nossa, né? Fui contratada em Porto Alegre, mas durante esses 4 anos eu ajudei a formatar toda a estratégia da empresa e expandir o seu mini escritório em Porto Alegre para 4 grandes escritórios no Brasil e chegar em torno de 400 pessoas. Quando eu me tornei também a head de operações e finanças, e claro, gente, assim, não tem nenhuma jornada de carreira que seja linear, e foi o meu primeiro tombo de carreira, e aí eu tive que dar uma paradinha, uma respirada, e essa respirada me abriu uma outra oportunidade dentro dessa mesma empresa, que foi fundar um time de Global Finance, o Global Finance que depois, né, nasceu do Corporate Finance, quem aqui é do mundo deve entender um pouquinho essa diferença. Corporate Finance, muito voltado para a controladoria. Eu entrei como uma pessoa que trazia mais o lado comercial, financeiro, de analítico, e comecei a ajudar esse time a criar a estratégia do time financeiro global. Essa empresa ela crescia muito, mais de 2 dígitos por ano, e a gente precisava pensar também como é que a gente ia estruturar essa empresa no futuro. Dentro dessa trajetória, essa empresa que era de um fundador acabou sendo comprada por uma private equity. Foi a minha primeira grande operação financeira com a qual eu tive a oportunidade de participar. Foi também aonde eu consegui dar mais visibilidade ao meu trabalho.
dando mais exposição, consolidando mais as bases de dados da empresa e me colocando na frente aí dos processos, então, que vieram ser chamados de FP&A, aí a gente está falando de 2018, e dentro deste lugar, fundei junto com uma colega o FP&A nessa empresa, ao qual passei 6 anos construindo do zero, que aí tem alguns artigos para quem quer descobrir um pouquinho mais como é que isso acontece lá no meu LinkedIn. Mas eu conto um pouquinho sobre como é construir um FP&A do zero, desde construir as bases de dados, os relacionamentos, a visão, missão, time, contratação, habilidades e essas transformações que nós fomos passando. Por 6 anos, nós saímos de uma empresa de private equity para passar pelo Covid, para passar por um private placement, para passar por um IPO e passar, infelizmente, também pela crise que começou em 2002 das Big Techs, que acabou sendo uma das minhas últimas experiências, um layoff, ao qual eu não saí no layoff, mas eu escolhi sair logo depois de um layoff, devido à minha vontade pessoal de crescimento e de expansão de carreira. Hoje trabalho bem mais com a parte de desenvolvimento do profissional. Acredito muito que finanças é uma ferramenta e que precisa ser usado com muita humanidade. E é aí que eu começo a expandir meu trabalho hoje para dentro da FPA Brasil, que muitas pessoas já conhecem. Tem uma plataforma de expansão desse conceito de FP&A, mas com um olhar bastante no ser humano, né? O FP&A ele não é uma prática fechada como a contabilidade, como tributário, como tesouraria, é uma área bem mais ampla, mais genérica, né? De generalistas, de pessoas que conseguem entender negócio, pessoa que tem uma habilidade soft skill muito maior. E eu digo que a gente, para se tornar e se manter dentro da área de FP&A, a gente precisa ter o nosso centro muito bem calgado no chão para que a gente possa dar conta da imensidão de trabalho que existe neste campo e que cada empresa vai se apresentar de uma forma diferente, exige muita inteligência emocional da gente e né, do outro, para que a gente possa ir abrindo os caminhos e entendendo como é que a gente vai ajudando as empresas a atingirem seus maiores resultados de acordo com o que a estratégia está pedindo. Então, é muito de ouvir o negócio, ouvir o nosso cliente, ouvir tanto o nosso cliente interno, né, nós como os financeiros, mas também o externo, né? Então, o FP&A, ele é como se fosse um pouquinho CFO, um pouquinho COO, um pouquinho CEO, ele precisa entender um pouquinho de tudo para entender que as análises dele são o ferramental para o decisório. Então, quando o financeiro fica só preso dentro das ferramentas financeiras, olha só para dentro, não consegue expandir esse olhar e não consegue dar o valor daquilo que ele realmente pode produzir. Então, esse é um pouquinho de mim. Pequeno resumo. Pequeno resumo. Tem bastante. Pô, não, perfeito. A gente vai mergulhar em alguns assuntos ainda que o pessoal fica interessado em saber mais. Antes até da gente falar da sua trajetória agora, eu queria te fazer uma pergunta sobre a prática da posição que você tinha liderando globalmente um FP&A, assim. Mas eu sei que tem muitas pessoas que nos escutam que anseiam ter um cargo como esse, e eu queria saber no dia a dia, assim, né? O que faz? Eu sei que você liderava algumas regionais, né? Alguns países, era responsável por algumas operações. Como que é o dia a dia desse cargo que você tinha, assim? É um cargo bastante evolutivo, né? Então ele é muito fluido, vai mudando conforme a empresa vai mudando. Mas como eu comentei agora há pouco, né? No primeiro ano foi muito criar processos, né? Entender da onde o dado ia vir, para onde ele ia ir e criar os relacionamentos com as pessoas. Então, não era nada mágico, era algo bastante operacional, uma base sólida para a gente construir os próximos patamares. Dentro dessa empresa, a rede, né, toda a parte hierárquica dessa empresa se movia em rede. Então, a gente tinha um trabalho de trabalhar junto com os países. Lá naquela época, a gente era em torno de 15 países. Eu e essa minha colega que ficava na Austrália, nos dividimos, né, entre hemisférios para atender esses países. E o nosso papel era juntar toda essa informação global, ter essa ideia de consolidação e devolver para os países o que a gente estava enxergando
para que a gente pudesse coordenar todos esses diretores financeiros dessas regiões para o mesmo lado. Então, o nosso papel era de muito bate-papo e influência, assim como às vezes tinha aí bastante persuasão em algumas esquinas que precisavam ser dobrar para a direita e não para a esquerda, como eles queriam. Então, um trabalho de muito bate-papo, muitas conversas. Meu marido sempre brincou comigo que eu não trabalhava como financeira, que eu trabalhava com falação, porque eu passava horas e horas no computador conversando com as pessoas de todos os lados. E os dias começavam muito cedo e acabavam muito tarde, porque a gente falava com muitos países, né? Então, logo depois dessa primeira fase, que a gente estruturou e começou a ter, então, um time, efetivamente, que pudesse fazer a parte do trabalho mais estruturado, vamos dizer assim, as pessoas vão falar alguns operacionais, outro braçal, mas, assim, a parte estruturada, que é a base do FP&A, a gente começou, então, a mover para algumas reuniões mais estratégicas, com pessoas mais sêniores, tendo chance de convidar agora os diretores dos países executivos para essas reuniões, em vez de só falar com os financeiros, porque a gente percebeu nesse processo que a gente precisava, devidas linhas de reporte dentro da empresa, trazer eles junto. Então, também a gente precisa ser bastante inteligente de ir entendendo e lendo o cenário para ir construindo esse FP&A. Como dentro dessa empresa os financeiros locais se reportavam para as gestões executivas locais, tinham uma necessidade de trazer essas pessoas juntas, né? A gente não conseguia influenciar somente através do financeiro, porque muita decisão é de negócio. E uma das coisas que eu falo muito para os financeiros, assim, só um parênteses dentro disso, é que a gente está ali a serviço da empresa e não da técnica que a gente aprendeu na faculdade. A gente usa a técnica para facilitar a estratégia da empresa e o que os gestores estão querendo fazer, que é uma visão completamente diferente de finanças. Então, a gente passava muito tempo conversando com essas equipes. Nesse momento, a gente começou a ter esses projetos de abertura de capital, e quando a gente começa a pensar em abertura de capital, tem toda uma estrutura da gente pensar como é que a gente vai refazer os nossos processos agora, pensando numa empresa que vai ser scrutinized, não sei como é que se fala isso em português, assim, é meio que vai ser regulada pela Bolsa, né, dos Estados Unidos, que aqui no Brasil também tem todo um set de normas, né, que a gente também vivencia, mas quando a gente sai de uma empresa de private equity para uma empresa de capital aberto, tem todo um rol de obrigações que precisam ser implementadas, SOX, para os financeiros que se arrepiam como eu, assim, com essa palavra, assim, de tipo, a gente precisou implementar, o que isso significava dentro de FP&A, como é que a gente criava mais robustez nos nossos forecasts. Então, foi também, de novo, muito baseado em projetos, trazendo a empresa junto. Então, de novo, muitas conversas e trazendo o ferramental para que as pessoas entendessem cada vez mais os impactos dos trabalhos delas dentro do financeiro. Uma vez a gente chegou mais próximo da parte operacional, né, de operacionalizar essa abertura de capital, eu trabalhei mais próximo, então, sempre trabalhei muito próximo com a CFO, mas agora eu era, vamos dizer assim, o braço direito dentro das conversas com os bancos que promovem essa transação, né? Então, conversar com os bancos que são os promotores da nossa empresa para gerar essa venda, para captar os investidores certos para fazer toda essa transação, foi muito o meu papel. E logo em seguida, né, que essa primeira parte, ela funciona como se fosse uma due diligence, mas not quite, não é exatamente isso, porque na verdade a gente está tentando construir um storytelling da nossa empresa, né? Então foi uma época que eu aprendi muito sobre como não contar a história da empresa contando a história da empresa. Porque você quer contar para o mercado coisas, mas você não quer contar tudo, né? Então, quando a gente está acostumado com um FP&A, com um olhar interno, a gente está muito acostumado a compartilhar muito detalhe. Quando a gente vai para o externo, a gente não pode compartilhar tudo. A gente tem que compartilhar certo nível de informação. E aí, logo em seguida, eu entrei no processo de IPO mesmo, e aí foi onde eu fiquei sem mentira nenhuma, uns 3 meses, fazendo pelo menos aí umas 150 versões da modelagem financeira operacional, que dá base para o valuation, que dá base para essas outras partes do IPO, que numa empresa grande é feito por várias mãos.
Então, eu Sim. sei que aqui eu também tenho conversado muito com startups, é tudo feito pela mesma pessoa, numa empresa grande não é assim que funciona. Tem a parte do marketing construindo o storytelling com a gente, tem a parte da controladoria construindo os reportes que depois vão virar cíclicos, tem a parte dos investidores que tu tem que continuar mantendo essa conversa. Então, estão vários pedaços e tem os bankers, que são os nossos promotores que estão fazendo valuation. E dentro da empresa, sempre, aí essa parte é inevitável, o FP&A ele é responsável por construir a modelagem do negócio financeiro, né? Que eu acho que é bastante divertido. Então, é uma função muito fluida, mas se eu tivesse que dizer assim, se eu tivesse tido só um minuto para definir o que eu fiz como diretora, foi conversar com pessoas. Muita comunicação, muita influência. E influência não é persuasão, eu também falo bastante sobre disso. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se você não sabe a diferença, pesquisa aí no Google. Boa. Ô, Dani, eu acho legal que você contou, assim, porque é muito comum a gente escutar do financeiro como uma área. Você escuta de pessoas assim, eu sou uma pessoa analítica, um pouco mais fechada, então eu vou trabalhar no financeiro, né? Como se fosse uma área só de análise, como se fosse uma área só de aplicar técnicas financeiras, vamos dizer assim, e planilhas, né? Mas pelo que você me falou ali, eu consegui pescar algumas coisas, né? Relacionamento com investidores, relacionamento com bancos, storytelling, relacionamento no geral com todos os stakeholders da área. Então, para ser um bom FP&A, pelo que eu estou entendendo, a pessoa precisa se relacionar com o negócio como um todo, certo? E não só com os números dele ali, vamos dizer assim, né? E essa é o grande desafio dos financeiros que entram na área de FP&A, que estão acostumados a viver no mundo dos números, planilhas e questões exatas, lógicas, né? Que eu coloco este input e sai daqui. E quando a gente vai para FP&A, sim, tem bastante questão operacional técnica, né? E sim, não entendam isso mal, tem bastante disso também, mas depois que tu vira especialista, que tu começa a ter algum impacto no negócio, inevitavelmente o que tu tá falando aqui, que a gente vai fazer é falar com pessoas. E por isso foi quando eu me dei esse estalo, que eu comecei a estudar psicologia, que eu comecei a estudar neurociência, que eu comecei a estudar outros mindsets para que eu pudesse, como financeira, porque eu também já fui a financeira tradicional, abrir o meu jeito de ver e lidar com pessoas. Então, eu gosto muito do Simon Sinek, que tem aquele Golden Cycle, acho que é o nome que ele fala, que Uhum. se tu não entende, né, de pessoas, tu não entende seu negócio. E eu falo isso para os financeiros. Se tu não entende de pessoas, tu não consegue fazer um bom FP&A. É tudo sobre relacionamento, no fim do dia. Legal. Essa talvez seja a grande diferença do financeiro, vou chamar de tradicional aqui, né? Mas aquela operação financeira comum para o FP&A, assim. Tem que ter essa habilidade a mais. Tem. Bacana. E aí, ô Dani, agora fazendo a transição de assunto aqui de um para o outro, você fez uma transição de carreira, vamos chamar assim, né? Não sei como que você denomina isso na sua vida, que aí você saiu desse universo ali da alta liderança de uma grande empresa de tecnologia para o empreendedorismo, para o desenvolvimento de pessoas, até mantendo a ligação, mas olhando por uma outra ótica também, né? E eu queria que você contasse para a gente como que foi essa transição, como que foi essa mudança para você, e também que você contasse um pouco do que você faz hoje, com um pouco mais de detalhe, assim, para as pessoas conhecerem. Legal. Bom, porque assim, gente, primeiro de tudo, né? Uma das coisas que eu tive que aprender, porque transição de carreira é um desejo de muitas pessoas e é uma grande sensação de precipício, né? As pessoas acham, meu Deus, vamos jogar em algo novo. Ao longo do tempo que eu fui fazendo essa construção, eu entendi e chamo hoje de expansão de carreira. Então, o que isso significa? A gente não deixa nada para trás, a gente carrega tudo junto. Então, minha base continua sendo exatamente a mesma. Continua sendo a FP&A, continua sendo o conhecimento técnico, continua sendo tudo, toda a habilidade de liderança que eu desenvolvi, todo o conhecimento de metodologias ágeis, eu trouxe tudo isso para olhar para o ser, né? E a partir do ser, eu acho que o que aconteceu comigo em especial foi que ao longo dessa jornada, dentro dessa empresa, onde cresceu muito rápido, que é, para quem já trabalhou em tecnologia sabe, muita gente da área técnica agora
de tecnologia vem para a área de gestão. E eu sempre fui essa pessoa que segurei na mão dessas pessoas, de torná-las, de sair, carregá-las do desenvolvimento do software para a gestão de negócio. Então, durante todos esses 12 anos, né, mais os últimos 8 anos, né, os últimos não, na grande parte dessa experiência, o meu papel era muito de mentora. Já era mentoria dentro da empresa, né? Era fazer com que as pessoas entendessem do negócio, era fazer com que as pessoas entendessem como é que o número impactava dentro dos demonstrativos. Depois, conforme eu fui ampliando esse olhar e fui me descobrindo também sensível às pessoas em si, né, o desenvolvimento, comecei a pegar também essa habilidade de entender quando a pessoa estava me dizendo, quando um prazo não era cumprido, eu conseguia enxergar o que estava acontecendo por trás do problema em si. E aí eu ia conversar com a pessoa para entender o que do lado pessoal estava acontecendo, né? Então, eu fui me apaixonando pelas pessoas ao longo do tempo. E aí a vida veio, pá, tapa na minha cara, me jogou no chão. E nessa tapa da cara, vida real, questões pessoais de grandes perdas, um novo mundo se abriu na minha frente. E foi onde eu desejei, na minha própria, vamos dizer, cura, né, de um processo de luto profundo, eu abri uma janela completamente nova dentro da minha pessoa, que foi começar a estudar sobre o ser humano em si. Né? E aí eu comecei a perceber, e eu sou uma pessoa analítica muito, assim, corda, profunda, profundíssima, e eu tenho um poder de conexão de assuntos muito grande. Então, eu comecei a ler, gente, assim, de tudo que vocês possam imaginar, tá? Aqui, mulheres que devem estar, vamos citar isso aqui, já, tipo, até Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro de psicologia junguiana, eu comecei a entender como é que aquilo podia ser usado para a gestão de performance. Então, eu comecei a permear vários mundos e entender o que estava acontecendo com as pessoas e como é que essas ferramentas podiam ajudá-las. E conforme eu fui cada vez experimentando mais e o mercado foi se apresentando com uma necessidade também do ser humano ser olhado, porque quando as pessoas pensam em saúde mental, antes elas falavam sobre, na verdade, qualidade de vida, né? Então mudou aqui o assunto. Antes era todo mundo em busca da qualidade de vida. Aí todo mundo percebeu que isso não rola. E aí o assunto voltou à saúde mental, porque na verdade qualidade de vida era um desejo, e aí as pessoas se viram todas quebradas. E eu consigo enxergar hoje, por ter trabalhado no financeiro, por ter trabalhado em corporação, por ter sido líder executiva, por ter trabalhado com tantos países, com tantas culturas, com línguas diferentes e estudado o ser humano, eu consigo ajudar as pessoas de um outro lugar. E aí foi onde eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu preciso ajudar o mundo a voltar para o seu eixo. Porque quando a gente conversa, ontem eu tive uma conversa sensacional com uma pessoa financeira de grande experiência e sucesso na área de auditoria e está indo para a área de FP&A e ele está se vendo num momento complicado. Só que o que está complicado é que essas expansões de carreira a gente acha que vai sair correndo 200 km por hora, que é aquilo que a gente criou, a gente foi ganhando essa velocidade durante 20 anos, e aí a gente faz uma pequena mudança e a gente acha que vai continuar na mesma velocidade. E aí a gente não consegue lidar consigo mesmo, que é ter autoconfiança em si, para poder dizer para o teu chefe que tu precisa de tempo para reorganização. Então, volta tudo para o ser humano. E parece processos financeiros, mas no fim é como é que a gente se reorganiza internamente através de certos processos para que a gente possa entregar o máximo. E aí a alta performance, como as pessoas pensam, elas acham que é só nos 200 por hora. Não, alta performance é tu saber dizer não, é tu saber quais pratos tu vai quebrar. E aqui eu falei outro dia da minha mentoria para os líderes, assim, não é deixar quebrar pratos, é quebrar pratos. É escolher os pratos que tu vai tirar e espatifar no chão e dizer, esse eu não vou fazer. É uma Isso não escolha, né? Não é uma escolha. perdi e isso aconteceu, eu escolhi isso. E aí, uma vez tu escolhe, tu tem que lidar com aquela escolha. E para lidar com aquela escolha, tu tem que estar com a tua reputação interna muito bem. Porque tu vai ter que arcar com as consequências. Porque não é que não vai ter consequências. Tu vai ter que lidar com as expectativas dos outros. Tu vai ter que setar processos que tu possa entender quando que aquilo poderia voltar para o cardápio.
né? Então, é um processo, o FP&A, por ele ser essas infinitas possibilidades, ele requer muito da gente, essa estrutura interna, que a gente possa lidar com o novo todo dia. O mundo está volátil, está VUCA, né? Como é que se fala? Volátil, uncertain, né? Tem toda aquela coisa. E a gente está achando que é super-homem, super-mulher. E aí a gente está quebrando, está caindo tudo lá no pacote da saúde mental, né? Então, a minha ideia hoje é conseguir conectar todos esses assuntos, até porque eu tenho uma carreira que acabou sendo muito bem sucedida, e eu sou muito orgulhosa dela, né? Mas em algum momento eu pensei, eu preciso expandir, eu preciso agora dar para o mundo essa sabedoria que eu ganhei por ter caminhado e por ter passado por tantos processos também, gente, assim, que nem eu falo assim, eu não falo isso só da base teórica, eu passei por também, além desse luto que eu falei sobre um burnout, né, eu passei sobre perda de mãe, passei pelo Covid, passei por perda de cunhado, então assim, a vida é uma coisa só, né? E aí eu acho que a gente às vezes separa demais, compartamentaliza demais e a gente perde potência na carreira porque a gente está tentando esmagar o restante para fora. E a gente precisa integrar, né? E aí essa palavra vem lá da psicologia junguiana que eu tanto me apaixonei, que é isso, quando a gente integra as experiências de vida para dentro da organização, a gente se torna líderes potentes, pessoas super criativas, a gente não tem medo de inovar, porque inovar, antes de inovar, a gente vai errar muito. Então, a gente tem essa mentalidade mais aberta, então a gente é mais flexível, a gente lida com tudo um experimento de vida, né? Então, a gente, para mim, hoje é muito fomentar essa nova maneira de lidar com esse mundo que está presente. E que a inteligência artificial está chegando e que está acelerando tudo com uma velocidade, agora não é mais 200 por hora, é 300. E está todo mundo olhando só para um lado. Eu digo para as pessoas, sim, a inteligência artificial vai mudar a nossa vida, já mudou completamente. Mas para dar conta, não é somente conhecendo a ferramenta em si, mas é dando conta de si. Então a gente precisa olhar para a gente. E eu acho que isso tem pouca gente falando. Né? Bacana. Não, isso é muito legal. Inclusive, eu lembrei de uma coisa que você me contou numa outra conversa que a gente teve, sobre essa parte da transição, expansão da carreira, que você queria chegar naquela posição de alta liderança para conseguir fazer isso, inclusive, né? Porque não é que você largou aquilo para fazer isso. Você chegar naquela posição de carreira te permitiu também que você criasse uma voz e as pessoas escutassem o que você está falando sobre esse assunto também. Eu acho que isso é bem importante nessa sua trajetória aí. Exatamente, acho que é bem, bem importante esse ponto, né? Eu não larguei a carreira corporativa porque eu enjoei dela, porque agora eu posso fazer algo com isso. Eu não saí por causa de um layoff, eu saí porque eu enxerguei que este prato não servia mais para mim. Então, assim, fazer essa escolha. Então, essa transição, essa expansão de carreira, as pessoas me perguntam como é que está sendo. Foi uma escolha muito consciente. Então, está sendo ótimo. Só que, parênteses, eu já te falei isso uma vez, eu tenho que repetir, não posso esquecer de falar nesse podcast, né? Sempre falo isso para as pessoas. Gente, planejamento de vida significa que a gente planeja qual é a carreira, a gente visualiza e vai atrás, mas a gente também faz um planejamento financeiro pessoal. Quantos financeiros tem por aí sem nenhum planejamento pessoal financeiro? As minhas reservas financeiras me dão todo o respaldo que eu preciso para fazer com que essa transição seja gostosa, para que eu consiga construir o que eu realmente visualizo. Só tendo esse respaldo financeiro é que me dá essa tranquilidade. Não vou mentir para ninguém, porque quem está querendo vender para pagar o almoço não funciona assim. O empreendedorismo, ele te dá muitas ferramentas novas, tu expande muito como ser humano e como profissional, mas, gente, não é essa beleza que pintam aí na internet, tá? E assim, outra coisa, eu também estou vivendo no mundo digital, não é esse mar azul que todo mundo fala, tá? Então, se tiverem interesse em falar sobre isso, me chamem que a gente bate um papo aqui, né? E no online, faz um cafezinho com todos esses segredos para vocês. Que é também material já do futuro, tá? Já estou construindo aqui outras partes, que é próximos materiais. Empreendedorismo e digital, né? O que não é verdade sobre esse mundo. Esse conselho, eu acho legal você falar do planejamento financeiro,
porque esse é aquelas perguntas, né? O que você falaria para o Fábio do começo do empreendedorismo? Isso foi uma das falhas que eu cometi, por exemplo, né? Quando eu fiz uma transição, né, de carreira, empresa, CLT, liderança de marketing na época e fui empreender. E eu não fiz da melhor forma esse planejamento financeiro e, óbvio, aconteceu aquilo que eu não sabia porque eu era inexperiente na época, de que as empresas elas não dão retorno nos primeiros 6 meses, nos primeiros 12 meses. Elas vão dar depois de 24 meses, talvez. Então, deixou essa jornada muito mais difícil para mim o fato de eu estar com pouco dinheiro, por exemplo. Então, esse planejamento financeiro é muito importante. E teve até um negócio que eu anotei aqui que eu queria te perguntar, que você me comentou comigo numa outra conversa também, sobre a relação das pessoas com dinheiro, né? Que você comentou comigo que a relação que as pessoas têm com dinheiro tem muito a ver com o dinheiro da empresa, né? Que elas têm muitas coisas em comum. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, tentando fazer a ponte com empresas também, com os financeiros. Que conecta muito com a conversa que eu tive, acho que semana passada, no CDL, aqui em Florianópolis, com startups, né? Startups nada mais é do que uma pessoa tentando fazer um negócio funcionar, né? Então, acaba sendo esse paralelo que a gente está falando aqui. Aí imagina, gente, o que eu comecei a estudar logo no início, quando eu comecei a experimentar o empreendedorismo, eu estava ainda dentro da empresa, eu fui convidada para montar um curso de gestão financeira para mulheres. E dentro deste curso, eu resolvi não fazer o tradicional, que é o venha cá fazer um fluxo de caixa, que você precisa saber somente quanto você ganha e quanto você recebe, e aí a gente corta aqui quanto você gasta e pronto, vai guardar dinheiro, né? É muito mais complexo que isso, né? Quando eu foi bem no auge que eu estava começando a explorar toda a parte mais neurociências, de psicologia junguiana. Então, eu trouxe esse curso e chamei ele de relacionamento com dinheiro. E esse relacionamento com dinheiro começa com meus estudos de entendimento do tabu da sociedade, que aí permeia centenas de anos. Né? Então, se a gente for olhar para trás na nossa história, dinheiro sempre foi uma coisa suja, né? Sempre foi impregnada de preconceitos. E a gente aqui no Brasil ainda tem essa questão da corrupção que faz com que a gente crie um inconsciente coletivo que diz assim, quem tem dinheiro roubou, né? Ou vem de alguma maneira ilícita, né? Ninguém fica rica trabalhando. Tem essas frases, né, que ficam aqui na mente da gente. Enquanto muitos de nós no Brasil, pelo menos aqui no sul do Brasil, é muito comum sermos também imigrantes de países aí de outros países, né? Que vieram em busca de algo e que eles literalmente tinham que acordar cedo, né? Que Deus só ajudava quem cedo madrugava e, portanto, dinheiro não dá em árvore. Tem todas essas frases dentro da gente que faz com que a gente entenda que dinheiro é uma coisa muito difícil de se ter. Então, se quem tem ou é corrupto, roubou, ou, né, veio de algum lugar assim, ilícito. Ou tu nasce rico, que é, né, tu veio de uma família super hierarquizada, né, já aí falando aí já dos monarcas lá de trás. Enfim, né, então tem tudo isso na base, e aí a gente não é educado financeiramente. Aí a gente vai para o próximo passo, vamos pegar dados, né? A gente vai lá no SPC, a gente vai olhar, tem dados que dizem que 6 em 10 brasileiros não sabem quanto gastam por mês. 4 em 10 não sabem quanto ganham. E aí tu começa a pensar, bom, gente, se educação financeira, nossa, não é vista, não é falada, e não é nem conversada, imagina as pessoas que têm que gerenciar uma empresa. Elas vão repetir esse comportamento, muito provavelmente, né? Não tem milagre. Não é porque tu te tornou um CNPJ que daqui a um pouco vai fazer um download de gestão financeira. Não vai. Então aí acontece aí também acontece dentro das empresas, que é o que eu tenho conversado dentro dessas mentorias, que é uma das minhas pautas, né? Que o financeiro ele precisa ser o promotor, o educador. Acho que como corresponsabilidade do mundo. As pessoas buscam muito propósito, né? E eu dou esse propósito para eles. Eduquem as pessoas. Eduquem porque o mundo está carente desse conhecimento de gestão financeira, seja na vida pessoal, seja na vida operacional financeira das empresas. Então, o que é um fluxo de caixa, né? Eu estava brincando assim lá com o pessoal do CDL. Gente, é o caderninho do açougueiro. Não faz essa coisa ficar tão mais complexa. Ah, não gosta de Excel, tá tudo bem. Não gosta de aplicativo, tá tudo bem. Caderninho do açougueiro. Compra aquele caderninho, anota quanto tu gastou, quanto entrou, quanto saiu. É isso, tu precisa saber isso, mínimo básico. Porque depois tu quer
pedir um investimento, o investidor vai querer saber quanto tu ganha, quanto tu gasta, vai querer saber, né, quem que ele está investindo. E aí tu pega ainda, bota a economia brasileira em cima, tu pega uns juros aí no Brasil real na base de 5, 6% ano. Gente, por que eu vou investir na sua empresa, que dá retorno de 2%, quando eu posso deixar meu dinheiro no banco e simplesmente ganhar 5, 6%? Fazendo um investimento bem básico, né, gente? Então, também não sou especialista. Mas, então, se ninguém é educado financeiramente, no nível da esfera pessoal, né, quando a gente olha no mundo da esfera organizacional, pensa que se nas escolas não é educado, depois só um percentual bem pequeno vai para as aulas, né, de contabilidade, de administração e economia, e alguns, né, continuam nessa jornada. E dentro do financeiro, gente, aí é outra coisa. Existe uma barreira. O próprio financeiro, em grande parte, eu vejo, tendo uma mentalidade de planejamento financeiro excelente para a empresa. Pergunta se ele faz alguma coisa de planejamento financeiro pessoal. Pergunta quanto ele ganha e quanto ele gasta. Então tem um bloqueio. Né? Tem um bloqueio por causa desse tabu, porque ninguém fala, porque é vergonhoso, porque a gente tem receio, porque a gente também colocou o nosso valor no dinheiro. Aí volto lá para a psicologia, né? Então eu poderia ficar falando sobre essa coisa assim, ficar rodando nesse círculo. Mas tem uma assim, relação direta, né? Isso uma que... relação muito direta com a nossa, né? Como é que a gente auto se qualifica também com os tabus e como é que a gente vai atrás desse conhecimento. Legal. Ô Dani, e aí um dos trabalhos que você faz, né, é com lideranças financeiras, né? E aí, mais uma coisa que a gente conversou previamente aqui que eu quis trazer para o podcast foi que você comentou comigo sobre a necessidade de formar estas pessoas para a realidade atual e sobre alguns pilares que permeiam essa formação para que essas pessoas consigam se adaptar a esse cenário, assim. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre esses pilares que você trabalha com as pessoas que você acha que são importantes para elas terem hoje, para serem bons líderes financeiras. E aí eu queria colocar só um tempero nisso, que você comentou comigo já também sobre um gap que você acha que tem entre a necessidade e entre o que está acontecendo, né? Então eu queria que você juntasse esses dois assuntos aí, dos pilares, dos gaps que você acha que tem para formar o financeiro atual, a liderança financeira, o de FP&A diretamente atual, necessária nas empresas. Eu comecei a trabalhar com as bases da FP&A, mas eu percebi que eu vou conseguir mais amplitude se eu trabalhar com as lideranças, porque, de novo, volta um pouquinho ao assunto da saúde mental, porque a saúde mental está atrelada ao momento de contexto que a gente está vivendo, que atrela junto com a chegada, ou a aceleração, porque não é chegada agora, é a aceleração da inteligência artificial em cima, né, dos nossos trabalhos. E então, os pilares que eu tenho trabalhado têm sido muito sobre a pessoa. Né? Então, tem vários frameworks que podem ser usados e cada pessoa que chega até mim eu uso um diferente. Né? Então, tem algumas questões que eu gosto de trabalhar com as pessoas, mas o primeiro pilar que eu trabalho, independente se a pessoa está chegando por causa de um processo FP&A ou não, está se tornando liderança ou não, é a autogestão, a autoliderança. Né, que significa olhar para si, entender um pouco o seu contexto, para que a gente possa desenvolver, então, essas bases fortes dentro da gente, para a gente lidar com esse mundo que aí, né, seja o mundo pós-Covid, ou seja o mundo da aceleração da IA, ou seja o mundo das doenças mentais. O mundo que a gente está vivendo, ele é permeado de muitas mudanças. Já era assim no passado, só que elas estão aceleradas e cada vez mais preenchidas de esvaziamento da pessoa. E aí o que acaba acontecendo é que as pessoas não conseguem separar mais o que é seu e o que é do mundo, e portanto elas precisam de alguém para parar e construir essas bases novamente. Porque quem vai ser o profissional do futuro? É aquele que consegue ter um pensamento crítico sobre o que as máquinas estão funcionando, como elas estão funcionando. Essa semana eu estava olhando um webcast do Gartner e eles falando muito sobre isso. Lembrem que a inteligência artificial, ela
te dá a resposta de alguém que ensinou aquela máquina. Então, não é nada inovador. Né? Então, é algo que já foi aprendido. Então, a máquina hoje ela não é inteligente em si ainda. Né? Esperemos os próximos capítulos assustadores dessa novela, né? É um conhecimento já existente que ela te entrega isso de uma forma melhor. Né? E muitas vezes, e aí isso eu trago da empresa que eu trabalhei, enviesado. O que quer dizer com isso? Quem são as pessoas que estão embasando essas máquinas? Será que a gente tem uma amostra populacional realmente diversa, dando input para essas máquinas? Então, a gente também tem que lembrar, né, que a gente precisa ter esse pensamento crítico para entender se aquela resposta ela é efetivamente uma boa resposta ou como é que a gente pode melhorá-la. E, além disso, gente, se a máquina é capaz de fazer isso para ti, ela é capaz de fazer qualquer um. Então, a tua resposta vai ser igual do teu coleguinha. Como é que tu vai se sobressair no mundo corporativo se a tua resposta e a do coleguinha vem da máquina? Então, aí vem a influência, né? Vem como você começa a contar as histórias, como é que você consegue trazer as pessoas juntas, como é que você cria ações para chegar na estratégia da empresa. E essas habilidades já entram na liderança, né? Então, autogestão, autoliderança, vai para a liderança em si. Liderança sendo a comunicação sabendo que ela é muito mais do que só a voz, né? Que é muito mais do que só as palavras, quer dizer, é a voz, é o olhar, é o escutar, é o transmitir, é a história que tu conta, é o jeito que tu te posiciona, é essa informação que você tem que adicionar. E eu acho que o terceiro pilar é poder expandir um pouquinho além da técnica da nossa área. Então, eu me tornei uma melhor profissional financeira quando eu comecei a buscar conhecimento de marketing, conhecimento comercial, ou conhecimento de mandá-las. Não interessa, gente. Quando a gente começa a ampliar o nosso cérebro, estou lendo um livro incrível no momento, que é A Arte do Impossível, que fala sobre isso. Quanto mais pontos de conhecimento a gente consegue colocar para dentro do nosso cérebro, a gente ensina os nossos neurônios a conectarem esses assuntos. E aí, cada vez mais, a gente consegue pegar, né, a autogestão, que é entender o que é nosso, o que não é nosso, o que a gente faz para o outro para fazer com que ele mude e qual é o conhecimento que a gente busca para a gente se tornar realmente diferente no mercado. Então, 3 bases que tu tens que alimentar, né, para que tu possa se sobressair no mercado, porque é sobre isso que foi o que fez diferença na minha carreira. Não foi que eu fiz contabilidade, não foi porque eu me tornei líder, é porque eu sempre pensei diferente, eu sempre conectei coisas diferentes, eu sempre experimentei coisas diferentes. Então, eu também trago, né, dentro, que é uma camada mais larga que coloca em cima. Estou indo para Londres semana que vem falar sobre, para além da automação, né, para além da inteligência artificial, que vem esse pensamento integrativo, holístico, e que integram todas as áreas, né, do pensamento. Né? Como é que nós podemos usar o comportamento ágil, que é muito inovador, e a inovação vem desse lugar de estar constantemente aprendendo, constantemente fazendo pequenos experimentos para que os erros possam acontecer e tu for aprendendo, porque é exatamente no erro que a gente vai modificando, né, o trabalho, e a gente vai criando soluções novas. Então, sim, tem muita técnica que precisa ser aprendida, e eu acho que isso vale muito para os primeiros 10 anos de carreira. Invistam na técnica, né, nas faculdades de boa base, no inglês, né, nas ferramentas de automação, mas quando a gente começa a chegar ali na curva que a gente quer entrar em gestão de pessoas e empresarial, aí tu vai ter que trabalhar essas áreas mais ampliadas. Dá para não trabalhar? Dá. Até quando? Não sei. Você vai se sobressair tanto quanto os outros? Também não sei. Eu nunca quis apostar nisso. Acho então, que o que eu faço para as pessoas é um pouco dessa minha experiência. O que eu experimentei de diferente e o que deu certo para mim foi isso. Foi não ser igual aos outros. Ô Dani, eu acho que isso de até quando é engraçado, né? Porque também virou um assunto muito grande dentro das áreas financeiras, a questão da inteligência artificial, das automações versus substituir o analista, né? Isso, qualquer área está rolando esse assunto,
mas no financeiro, como existem muitas pessoas que hoje executam trabalhos operacionais repetitivos, esse assunto ele assusta muita gente, né? E é interessante olhar para isso, porque isso aqui, a pessoa, essa base técnica de execução, assim, até de aprender a fazer as análises, de olhar para os números, é algo que você desenvolve, você precisa ter essa base, só que todo esse outro trabalho que você falou da autogestão, da liderança, do pensamento crítico, eles são coisas muito mais difíceis, por exemplo, de serem substituídas por algo, né? Porque isso é um negócio humano, né? Então, você trazer isso, você trazer esse relacional, você conversar com as outras áreas, é muito legal isso. Acho que as pessoas que fizerem isso, elas estão indo para o futuro ali do que essas áreas vão se tornar, certo? E sabe E aí o que é interessante? pode Deixa eu falar. só fazer uma pontuação. Assim, eu ouço muitas pessoas reclamando que gastam muito tempo no operacional. Só que se tira o operacional delas, não sobra nada. E aí, o que tu faz, né? Então, aqui tem um ponto que eu quero deixar de reflexão. Segundo ponto de reflexão, gente. A inteligência artificial, ela não está fazendo nada mais do que só encurtar o ciclo. Se antes eu demorava 10 anos para chegar numa carreira, numa cargo de gestão, que era onde eu precisava usar essas habilidades, ela está só cobrando antes agora. Tá entendendo que não tem nada de diferente? O que eu estou falando aqui não é uma coisa que surgiu agora. Eu só estou te dizendo que aqui do futuro, que é o futuro, né? Eu, profissional de finanças, que já passou 20 anos nessa carreira. Então, eu estou aqui no futuro te dizendo, comece a desenvolver isso agora. Sim. Então, assim, é esse encurtamento desse espaço que as pessoas precisam entender. Parem de se assustar, né? Simplesmente se animem com essa mudança e abracem. Mas o grande outro problema é que a internet trouxe, as redes sociais trazem para a gente, e eu sofro também sobre isso, é por onde, né, Dani? Por onde eu começo? Porque é muita opção. Sim. Escolha e persista. Escolha e persista. Então, para que tu não fique sempre muito expandido. Isso da operação, assim, né? Falando um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho um negócio que eu falo, assim, talvez ofenda algumas pessoas do financeiro, né? Mas eu acredito que seja uma verdade. Esta posição de executar tarefas operacionais, ela, querendo ou não, ela é mais confortável para essas pessoas. Porque eu já faço isso há um bom tempo, já domino isso, já conheço esse processo da empresa, então é muito mais fácil eu executar isso do que eu chegar e falar assim, cara, eu vou pegar a área de marketing e vou conversar com a gestão de lá para eu conhecer mais sobre os números e eu conseguir contribuir mais. Até o fato de dar esse passo para chamar alguém para fazer uma reunião para discutir negócio já é contraintuitivo para essas pessoas, né? Já é um negócio que já é desconfortável. Então, a operação, muitas pessoas se prendem nessa operação porque é mais confortável ser uma pessoa operacional do que você buscar esse conhecimento, essa incerteza para você se desenvolver como profissional mais que entende mais o negócio, né? Que é mais estratégico, vamos chamar assim. Não é fácil ser estratégico, é desconfortável, né? É muito mais fácil É ser muito. operacional. E vou compartilhar uma experiência. Tu me perguntou antes qual era o dia a dia da FP&A, né? Da diretora de FP&A. Gente, era esse desconforto constante de estar conversando com as pessoas, de tentar influenciar e falhar terrivelmente, e daqui um pouco tu ir para persuasão, e aí tu falhar pior ainda, porque tu tentou forçar alguma coisa que não estava pronta para ser feita. E sabe aonde eu descansava? No operacional. Preenchendo ali, Eu executando as abri uma tarefas. planilha, quer saber de uma coisa? Vou sentar aqui na minha planilha e vou operacionalizar aqui uns modelos, porque assim, o Excel não me fala nada. Ele só reage àquilo que eu estou mandando ele fazer. Não vai me contrariar, né? Claro, Exato. pode contrariar ali assim no número que tu chegou, mas enfim, não é uma voz muito forte. Então, acho que sim, é muito mais confortável o operacional e as pessoas não se dão conta até chegarem no lugar onde elas precisam ter essas conversas. Então, líderes, recém-líderes, né? Eu tive um programa que eu fiz um tempo atrás que era Virei Líder e Agora, né? Então, eu acolhi essas pessoas. Esses líderes, se vocês precisarem de uma mentora, cá estou, porque assim, é o momento que a gente se dá conta que, eu desejei isso aqui, e isso daqui é difícil pra caramba. Porque lidar com pessoas, cada dia vai ser diferente.
Sim. Né? Como a gente brincou aqui no início, né, do podcast, assim, hoje eu tenho ideias fortes destes pontos, que é o que a gente está falando aqui. Se a gente tiver essa conversa amanhã de novo, a Dani vai estar falando sobre outras coisas, porque eu não sou a mesma pessoa amanhã. Eu vou ter Exato. lido alguma coisa que me mudou minha mente, vou ter expandido em outro lugar, enfim. Então, a gente tem que ter essa mente de crescimento, esse comportamento ágil, de desapego às verdades, para que a gente possa evoluir e inovar sempre. Bacana. É isso, eu converso muito com a Lu aqui, né, que cuida do nosso planejamento financeiro, enfim, do financeiro geral, aquele modelo startup que você falou que cuida de tudo, né? E a gente está naquela fase de planejar o próximo ano, né? E é legal, né? Porque é muito diferente o número do Excel versus você olhar para o Excel e falar assim, olha, a gente tem que alcançar esse número. Aí você conversa com o gestor comercial e fala, não sei. Né? Então, os números na planilha, eles são muito mais fáceis do que os números na realidade dos negócios, né? Então, isso é muito legal. Dani, estamos caminhando para o final. Tem uma pergunta que as pessoas sempre gostam que a gente faça aqui, eu vou fazer para você, que é saber sobre o que a Dani olha se ela for contratar uma pessoa, né? Então, te dar um cenário. Imagina que você está contratando uma coordenadora ou um coordenador de FP&A. O que você busca nessa pessoa hoje? O que você acha que é o perfil legal que você tentaria descobrir num processo seletivo para trazer essa pessoa para trabalhar com você? Olha, tem uma parte técnica, não vou mentir, tem um teste básico que eu sempre faço, que é algum exercício financeiro muito baseado com o dia a dia da pessoa. Eu preciso entender ali se ela entende o mínimo de finanças, o mínimo de Excel, e mínimo, né, dos mínimos. Mas tem certas coisas, num processo, vamos dizer, que todos falem no mesmo lugar, né, do conhecimento técnico. O que eu busco são pessoas de mente aberta, que é isso que eu estou falando, assim, pessoas com mentalidade de crescimento, elas estão dispostas a assumir um risco. Então, ela sabe que ela não sabe. Pessoas que sabem que não sabem é muito bom de trabalhar, porque elas vão em busca, elas são curiosas, elas vão atrás do conhecimento e elas não ficam empacadas no fazer as coisas como elas sempre fizeram. Então, às vezes, é melhor tu contratar uma personalidade do que um perfil técnico, a não ser que tu tenha uma questão muito técnica necessária, área tributária, por exemplo, né? Mas para a área de FP&A em si, eu olho muito para comportamento, eu olho muito para as histórias, como é que essa pessoa consegue transformar a sua experiência em algo relevante que eu preciso usar. Né? Então eu falo assim, se tu consegue, dentro da tua vida, fazer isso, tu vai conseguir traduzir isso depois para números. Então, as pessoas esperam que storytelling, por exemplo, vive no mundo das planilhas. Mas, cara, se tu não sabe contar a história da tua vida de uma maneira que faça sentido para aquela posição, então tu não sabe contar storytelling lá do início. Então, a conversa com as pessoas me dão ótimos indicativos sobre essas habilidades mais soft que eu estou buscando. Então, como é que ela consegue se comunicar comigo? Como é que ela conta a história dela? Como é que ela enxerga o passado dela? Né? Então, essas habilidades de poder olhar e dizer assim, nossa, eu errei muito feio aqui, e aí eu aprendi essas coisas assim. Porque não é sobre o erro, é sobre o que tu aprendeu sobre aquele erro. E se a pessoa está disposta a expor isso. Porque aí as pessoas também têm maior capacidade de reinvenção. Então, eu busco pessoas com essa mentalidade mais aberta de entender que elas não são a dona da verdade, que elas têm uma técnica financeira boa, mas que ela precisa estar a serviço de algo, não como a única verdade. Né? Então, que seja muito bom. E, gente, assim, bons seres humanos. Se a Importante. gente quer ter paz, né? Muitas pessoas vêm para mim e dizem, eu quero ter paz, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter saúde mental. Gente, tem que trabalhar com gente que seja boas pessoas. E Exatamente. aí são as referências, né? Se tu conhece alguém que eu conheço, eu vou conversar com aquela pessoa e vou querer saber como é que tu agiu como ser humano dentro daquela empresa. Então, Exatamente. ética pessoal, sabe? Porque assim, para trabalhar junto, a gente vai trabalhar muito junto, muitas horas. Né? E na hora do vamos ver, ou na hora do pega para capar, né? Que é aquela coisa assim, tem momentos que é tenso, que é momento que a gente vai brigar. Que ser humano é esse que vai brigar comigo? É um que vai usar essa briga para desmoralizar o time ou é um que vai entender que aquilo foi necessário para que a gente pudesse evoluir para o próximo patamar? Então, as pessoas têm que buscar também bons seres humanos para trabalhar.
E eu tive uma experiência maravilhosa nos últimos 12 anos e isso para mim foi o grande presente de vida que eu tive. Legal demais. Legal, aprendizado aí. Então, quem quiser trabalhar com a Dani já sabe todas as características agora. Dani, antes da gente encerrar, queria que você deixasse para as pessoas, a gente vai colocar os links aqui tudo bonitinho, mas como que faz para as pessoas conhecerem e se conectarem com o seu trabalho, né? Onde elas devem te procurar, se tem perfil no LinkedIn, os grupos, enfim. Só de forma resumida sobre esses canais que você tem. São só uns 10 canais, então, assim, em algum lugar você vai me encontrar. Mas o básico comece pelo LinkedIn, onde tem ali meu histórico, tem a parte bastante do FP&A. Procura eu, Dani Martins, eu acho que vai encontrar, ou se não achar, porque tem muitas Danis Martins, é Dani Martins, líder internacional, também vai achar. Depois tem alguns grupos dentro do LinkedIn que tu vai achar através desse perfil, e no Instagram eu tô como @infinitum_eu, que ali é onde eu expando a minha versão de várias perspectivas para as pessoas, para elas entenderem. Eu sempre falo isso para elas: eu não sou aquele meu currículo fixo do LinkedIn, eu sou muito mais que aquilo, né? Eu sou uma pessoa, eu sou uma líder, eu sou uma mulher, eu sou um ser humano que interage com o mundo. Corredora, né? Que eu descobri esses dias. Corredora, Corredora. exato, né? Então tem muitas versões de mim, por isso que aquele perfil se chama Infinitum. Eu convido para todo mundo ali ser infinito, né? Legal. Integrar todas as nossas versões numa só. Então comece por aí, que depois dali a gente começa a se conectar com outros mundos. Perfeito. Dani, então muito obrigado pela sua presença, por ter participado com a gente aqui do De Financeiro para Financeiro. Esse episódio ele vai estar disponível no Spotify, no YouTube, né? Então para quem quiser assistir nas duas versões, ali vídeo ou se prefere em áudio também, então está disponível nos dois canais, que a gente vai deixar os links aqui embaixo também e vai deixar os links para os contatos da Dani. Tá bom? Dani, até a próxima. Obrigado, valeu Obrigada, mais uma gente. vez pela sua participação.